Tema do Atlético aqui na tela do canal do YouTube, porque o Adson Batista subiu o tom. E tava demorando, né? Porque assim, o Atlético não tava convencendo, gente. Essa que é a grande realidade. A gente não fica aqui dourando pílula. O time do Atlético não estava convencendo. E o tema é o seguinte: o Lacerda já está na corda bamba no Dragão? Lacerda já está na corda bamba no Dragão? Veja só, você do canal do YouTube que está deixando o seu like, 264 agora. Escute, ouça, você do FM 90.7, do radiosnet.com, o que disse o presidente atleticano, show do Atlético, né, o Adson Batista, depois da derrota vergonhosa, inaceitável. É uma derrota que tem que doer mesmo. O Atlético ele não pode, em hipótese alguma, tomar virada do Goiatuba. Ele não pode. Ah, não tem justificativa. Ah, não, mas não tem. Caraca, não tem justificativa. Não tem explicação. É uma coisa que não tem explicação. Um time da grandeza, do tamanho, do investimento, com a estrutura, com as condições que o Atlético dá para os jogadores, em hipótese alguma, repito, em hipótese alguma, pode tomar virada de uma equipe igual a Goiatuba. Não pode. Com todo respeito à cidade, ao Azulão, que foi campeão goiano em 92, mas não dá, gente. Não pode. O atleta não pode aceitar isso. E o Adson não aceitou. Veja só o que disse o presidente atleticano aqui no Debate das Feras. Cara, eu tô muito preocupado, né? Eu vejo que ele tá trabalhando, mas os caras não estão absorvendo. O que mais me preocupa é que os caras não estão levando para dentro do campo. É muito erro de posicionamento, a gente não segura a bola na frente, né? É um bate e volta, às vezes lateral descendo juntos, o encaixe no meio não tá bom. Jogador que entra em campo e joga 60 minutos, pega 3, 4 vezes na bola, tá errado, né? Nosso lado de campo não tá bem, sabe? Não tem, assim, a defesa tem mostrado algum equilíbrio, mas hoje um dos nossos zagueiros fez um gesto técnico ali horrível, jogou a bola no pé do jogador do Goiatuba, e o Goiatuba já estava merecendo, tinha apertado, né? Tinha, logicamente, tido algumas oportunidades, né? E já estava merecendo o gol, né? E aí a gente entregou o gol, batemos no pé do atacante lá do Goiatuba, e naturalmente nós precisamos até ter respeitado mais o Goiatuba, porque eu respeito. Os jogadores entrou moroso, não honraram a camisa, não sabe que a nossa responsabilidade de investimento é grande. Eu vou ter que fazer muitas reflexões, porque eu tenho sentido que alguns jogadores estão achando que isso aqui é brincadeira, colônia de férias, e não é. E eu vou cobrar realmente uma reviravolta em tudo isso, em todos os setores. Até fora do campo parece que está moroso. Tá light, e não pode ser assim. Time que pensa desse jeito não chega a lugar nenhum. Tá aí, o Adson Batista, presidente do Atlético, comandante atleticano, soltando os cachorros depois dessa derrota inaceitável contra a equipe do Goiatuba. E ele fala em fazer reflexões. E aí, sejamos justos, né? Coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço. Quando você fala em reflexão, ele não falou apenas do Rafael Lacerda. Ele fala até fora do campo. Então é departamento físico, tem outras questões também incomodando o Adson Batista, né? O que você me fala dessa declaração? Você vê o Lacerda, depois dessa fala aí do presidente atleticano, Danilo Dias, na corda bamba pra essa reta final, pra essa reta de chegada do Campeonato Goiano, Cracasso? Em se tratando de Adson Batista, sim. Thiago, veja bem, ele que não tem um estupim tão curto, as entrevistas do Adson dá pra você sempre decifrá-la por cortes, separar as palavras dele. Inclusive nessa fala que ele falou aí, Thiago, os caras não estão absorvendo, os caras não estão levando para dentro de campo. Fecha aspas, são as palavras do Adson. O que ele quis dizer? Que há trabalho, o Lacerda demonstra trabalho no dia a dia, só que parece que não está sendo absorvido pelos jogadores. Eles não estão retransmitindo aquilo que é lhe passado pela comissão técnica do Lacerda na hora do jogo. Na hora dos 90 minutos de fato, o Atlético deixou 8 pontos para clubes do interior. O Atlético empatou em casa num jogo péssimo, moroso, que chegou a dar sono em nós que estávamos fazendo o jogo contra o craque catalão. Contra o Goiatuba, houve um desmerecimento da parte dos atletas em relação ao outro time que estava do outro lado. E se viu isso, tomar uma virada de um time como o Goiatuba, que brigava na parte de baixo da tabela desesperadamente, e depois ainda tomou um atropelo de 3 gols da equipe da Jataiense. Não há terra arrasada, digamos assim, mas há alguma coisa acontecendo no Atlético, porque os jogadores parece que não estão levando a sério, de fato, esse campeonato goiano, e ele fala também que vai ter que fazer muitas reflexões. Quando o Adson cita essas reflexões, nós já podemos esperar de tudo, mas isso, para quem conhece ele há muito tempo, já sabe que é um ultimato ao Rafael Lacerda. E
pra piorar a situação toda, vai enfrentar um time que, pra mim, hoje é favorito a levar a vaga para semifinais em detrimento ao Atlético. A Becate é favorita contra o Atlético? Sim. Baseado em quê, Danilo? Baseado no que eu vi jogando. A Becate jogou melhor do que o Atlético nesses 8 jogos. Ah, não, Danilo, fala um negócio desse, não. É minha A opinião, Becate é favorita contra o Atlético. Cuidado, Thiago. Cuidado com essa Becate, um time que foi muito regular, dentro de casa, fora, um time que demonstrou um conjunto muito sólido. A Becate ganhou de quem da capital nessa primeira fase? Ela perdeu pro Vila 2-1 na estreia, ela perde pro Goiás 1-0, um chute desviado do Lucas Rodrigues. Não, mas perdeu os 2 jogos, né? Perdeu os 2 jogos. Beleza. Pra mim, cuidado, essa Becate vai complicar a vida do Atlético, porque os caras não estão absorvendo as ideias do Lacerda. Lacerda fora de casa ainda precisa ter uma evolução. Cuidado, Thiago, cuidado. As coisas não estão boas pelos lados rubro-negros, e diferente do vestiário do ouvidor, do time da Becate, que tá tranquilo, tá sabendo como joga. Claro, o Atlético tem um orçamento melhor, maior, mas na hora de entrar em campo, meu amigo... Ah, pois é, mas é um time assim, Tim. Eu não entendo o Danilo Dias, em nome das maiores marcas goianas. Cuidado. Quando você vai deixando o teu like no canal do YouTube, já são 285, faltando agora 115 likes. Na hora de proteger a tua obra, não dá pra arriscar. São 30 anos de confiança e credibilidade do mercado goiano. A Imperci oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na tua entrega. Atendemos todo o país. Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio. De Goiás para todo o Brasil, venha para a Centro-Oeste Express. Pega a promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Center Pisos. Cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência e tá sorteando uma moto 0 km para você. E Atlanta Contabilidade. Tá a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa? O crescimento do seu negócio? Pegue o telefone e ligue agora. 62982360008. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Uma coisa é o seguinte, o Atlético está convencendo? Ninguém. Não está convencendo o Adson, não está convencendo o Lacerda, não está convencendo os jogadores. Agora, entre não estar convencendo e não ser favorito diante de uma Becate, com todo o respeito que a Becate mereça. Faz uma campanha boa, ok, Tim? Ok. Time bom, qualificado, bacana. Mas não ganhou do Vila em casa e não ganhou do Goiás também. Ah, mas perdeu pro Goiás com a bola desviada. É derrota, né? É derrota. Sim. Ah, mas contra o Vila teve reclamação de arbitragem. É derrota, né? É derrota. Mas tudo bem. Agora sim, o que me preocupa nesse momento, Tim, é que a gente esteja prestes a ver o mesmo filme que aconteceu em 2025. Porque o Atlético foi pressionado a mandar o Guanais embora. Todo mundo da imprensa bateu palma quando o Adson mandou embora. Depois é muito fácil. Ah, mas, nossa, mandou o Guanais embora. Todo mundo bateu palma, quase todo mundo bateu palma, quando o Guanais caiu. O Guanais, 2 meses depois, estava fazendo um campeonato espetacular pelo Mirassol. Filho do Adson Batista mandou R$1 pra gente aqui, ó. Thiago, cuidado. O Danilo tem razão. Beleza, filho do Adson Batista. Beleza, eu entendo. Você é filho do Adson Batista, então a gente respeita aqui. Obrigado pela audiência e pelo R$1. Mas enfim, Tim, cara, o Lacerda tem qualidade, velho. É momento pra falar em mudança no comando técnico do Atlético? Principalmente depois de uma derrota, cabeça quente. É momento para esse raciocínio, o maestro? Você daria uma segurada? Ô, Thiago, eu particularmente seguraria. Mas, assim, é uma situação que a gente vai conhecendo a fala dos dirigentes goianos, e a gente ouve muito o Adson, né? O Adson é um presidente muito participativo, sempre faz coletivas após os jogos, independente se vence ou se perde, ele sempre tá ali, pôr na cara. E a gente vai começando a ver e entender o jeito de pensar do Adson. E se a gente pegar essa coletiva que você rodou aí, essa parte da coletiva que nós rodamos aqui agora, ele fala algumas situações. Quando ele fala, realmente estou muito preocupado. Eu tenho que fazer muitas reflexões. E aí, para mim, vem a parte principal, onde deixa a função do Lacerda em xeque. Quando ele começa a falar o seguinte: erros de posicionamento, encaixe no meio campo não tá bom,
Lado do campo não tá jogando bem. Então são coisas que ele falou que são diretamente ligadas ao trabalho do treinador. Então ele tá deixando bem claro que ele não tá gostando do posicionamento do Atlético, que tá tendo muito erros no meio campo, que o lado de campo não tá funcionando bem. Isso é o quê? Isso é o trabalho do treinador. Então a gente começa a entender o jeito do Adson trabalhar com esse tempo que a gente conhece ele aqui, tem acompanhado o trabalho dele. Então a gente sabe que a paciência do Adson ele é curta. E realmente ele não fica pagando para ver. No momento que ele achar que não tá legal, que não tá dando certo mais, que não tá conseguindo o treinador extrair o máximo do seu elenco, ele acaba trocando o treinador. E é isso que tá acontecendo agora. Nos últimas 2 rodadas, o Atlético não foi bem. Se você pegar o campeonato inteiro até agora, os 8 jogos do Atlético, o Atlético não fez nenhum grande jogo. Fez um clássico, foi muito bem nos 2 clássicos, não perdeu. O Rafael Lacerda tem essa qualidade, né, de saberem jogar muito bem os clássicos, mas o próprio Rafael Lacerda, depois do jogo contra o Goiatuba, falou que não adianta só ir bem nos clássicos, ele tem que ir bem também contra os times do interior, inclusive agora nas quartas de final ele vai pegar um time no interior, onde ele precisa jogar bem para conseguir avançar para a semifinal. Então eu vejo que a questão do Rafael Lacerda, ela corre risco sim. E essas quartas de finais podem ser decisivas pro trabalho dele. Porque se ele não avançar, Thiago, pra mim ele não fica. Não, mas aí se também... ele não avançar, não fica. Aí não fica ele, não fica o goleiro, não fica o zagueiro, não fica ninguém. Ele vai fazer muitas mudanças. Só que assim, a minha preocupação... Mas tem muitos momentos que a gente tem que analisar o seguinte, qual que é a culpa do trabalho do treinador, qual que é a culpa também do trabalho do elenco. Perfeito. Entendeu? Então eu vejo que neste momento, principalmente quando sai de Goiânia, o peso em cima do Rafael Lacerda ele é maior, porque ele não consegue extrair. Eu tenho uma leitura, Tim, Matheus, quero você também aqui no debate, Matheus, que é a seguinte: se o Atlético não treinar durante toda a semana, eu, Thiago Menezes, for lá, distribuir os coletes, você joga, você tá fora, você começa, você vai aqui na direita e tal. Mesmo assim, o Atlético é obrigado a vencer o Goiatuba. Mesmo assim. Porque o time do Goiatuba, meus amigos, até então, era a penúltima equipe do campeonato. Ela estava à frente apenas do Inhumas. O Goiatuba nesse ano ele teve todo tipo de dificuldade na competição. Ele escapou com a vitória totalmente fora da lógica. Totalmente fora do prognóstico. O R$1,99 aqui, $1,99 de superchat. Do Matheus Matos. Thiago, o atleta tem grana para gastar, mas precisa de time. Cadê o time? Matheus, tá no começo de temporada, cara. Mesmo assim, como já tá na reta final do Campeonato Goiano, por conta do calendário, parece que a gente tá no meio do ano, mas não. A gente tá no dia 9 de fevereiro de 2026. A temporada começou há menos de 60 dias. Mas você sabe então tá muito cedo. Sabe o que preocupou muito? Então, assim, em cima disso, Tim, por isso que eu falo que pra mim é muito mais obrigação dos jogadores e culpa dos jogadores do que do Lacerda. Eu vejo que preocupou no sábado, principalmente, o segundo tempo, o Atlético foi dominado por esse time que a gente tá falando aqui, lógico, com todo respeito ao Goiatuba, mas que tinha e tem muitas limitações, tanto que nem classificou, tava mais fácil ali de ser rebaixado do que classificar, e o Atlético foi totalmente dominado, um time apático, sem pegada, sem marcação, um time que não teve um encaixe ali no segundo tempo, que foi dominado, então tudo isso também sabe passa. O que me chama mais atenção, Tim, antes do Matheus falar rapidinho, é que o Lacerda, o ano passado, ele não convenceu de fato o torcedor colorado, certo? Certo. Ele foi campeão goiano, sendo criticado, e ele até fala, olha, cuidado, eu prezo pela organização defensiva, até aí tudo bem, né? Uhum. Só que nesse ano nem a organização defensiva dele parece estar funcionando. E ele tem zagueiros que transitaram do ano passado. O Adriano Martins e o Tito, certo? Sim. Ficou o Romão um período aí até o início da competição. Traz o Matheus, que é muito bom lateral lá do CRB, pra ocupar. E o Paulo Vitor, um bom goleiro, que nós até debatemos aqui na outra altura. Só que nem o sistema defensivo dele tá sendo organizado. Isso tá me chamando a atenção. Bom treinador pra mim, não mandaria ele embora agora pra não cometer os mesmos erros de 2025. O Adson não pode cometer 2 anos sucessivos o mesmo erro, certo? É dar uma chacoalhada, é juntar com o Lacerda, os jogadores e ele todos, falar, gente, o que tá acontecendo? Vamos encontrar a solução juntos. Não eu tomar as decisões aqui como soberano, mando 1, 2, 3, 4 embora e vida que segue. Não. O que eu questiono, Danilo... É buscar uma nova metodologia dentro do elenco dele. Qual a culpa? E nós estamos com 308 likes, eu preciso de mais 92 nesse bloco. Por exemplo, Matheus, qual que é a culpa do Lacerda no segundo gol do Goiatuba? Um frangaço do Paulo Vitor, que é um goleiraço. Sim. Que todos nós aqui, semana passada, inclusive, colocamos talvez como o melhor goleiro do campeonato até então. Sim. À frente até do Tadeu. Sim, pra mim, sim. Você entendeu? Eu vejo que então, até pro Matheus falar... Senão ele não fala, né? A falha do Paulo Vitor só agravou o que seria um péssimo resultado. Já tava ruim.
Aquele empate ali, você pode ter certeza que o Adson falaria do mesmo jeito. Por quê? Porque o Atlético foi totalmente dominado no segundo tempo. E aí ainda tem a agravante da falha do Paulo Vitor ali no último lance. Leonardo Pupá, que nem Thiago, culpa dos jogadores. Lembra o Vila do ano passado, chegou na final como? Ganhando o jogo, Leonardo. Como que você chega na final? Passando pela semifinal, pelas quartas de final. Ei, gente, esse povo me passa a raiva demais da conta. Como que chegou na final, Leonardo Pupá? Perdendo, né? Perdeu todos os jogos, aí a federação falou assim, Vila, vai pra final lá e seja campeão. Ah não, Leonardo, me ajuda, você é inteligente. Você tem neurônios. Me ajuda, filho. Deus te abençoe, querido. Tamo junto. Jeová te ama. Nas quartas, a Jataense, né? Ganha de 1-0 lá, empata no Serra, 0-0. Tirando o Goiás e passando por cima do Anápolis em casa. Empata no segundo e o Anápolis perdendo o primeiro e ganhando o segundo. Debate das Feras, oferecimento folia de ofertas na Vesa Renault na Praça Nova Suíça. Center Pisos tem ofertas arrasadoras e tá sorteando uma moto 0 km. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Fala, Dragão, aqui. Volta o comentário do Emerson Moreira pra mim, por gentileza, que ele mandou R$2 aqui no Live Pix. Tá bom, hein, gente? É aqui na tela, aqui, ó. Pega pra mim daqui a pouco. Volta atrás aí que a gente pega aqui o comentário dele. Dá um abraço também no Emerson Moreira, lá do Fala Dragão, esse canal de Instagram espetacular. Voltou aqui, ó. Grande Emerson Moreira. Em uma escala de favorito, o Dragão é favoritinho. Tô com você, o Emerson. Favoritinho. Agora a Becate favorita é só na cabeça do Danilo Dias. Respeito, ok, Tim? Claro. Mas não sou obrigado a concordar, ok? Ok. Então, muito bem. Matheus Carvalho, o que você me fala aí? Qual que é a tua interpretação? Pô, Matheus, aí na tela, meu querido Lucas Lourenço. Qual que é a tua interpretação dessa fala do Adson Batista? Nós conhecemos o Adson há muito tempo. Eu conheço o Adson há 16 anos. Convivo com ele há 16 anos. Fui setorista do Atlético 2 anos. Né? A gente tem um relacionamento próximo. Sempre que preciso eu checo notícia com ele. Sou muito bem atendido. O Adson é um cara que eu gosto demais. E a gente conhece, como você também conhece. Split Motores, mais um que o povo não deixa a gente quieto, graças a Deus. Pra quem falou que o Atlético jogou mais no clássico contra o Vila Nova, se lascou. O time não tá jogando nada nesse momento. Beleza, Split, obrigado aí pela audiência. Qual que é a sua interpretação? O que quer dizer o Adson Batista quando ele cita que não tá feliz com o time e que fará reflexões na sequência da temporada? O que isso quer dizer, Matheus Carvalho? A cobrança ela será geral, né, Thiago? E tem que acontecer. Você falou, qual culpa que o Lacerdo tem no frango do goleiro. Mas o Atlético já tinha que ter feito o resultado, né? O Atlético já tinha que ter feito o resultado naquele momento. E não vem jogando bem. E é a mesma situação que a gente fala, entra ano, sai ano, em relação ao Lacerda. O time que ele comanda pode jogar com o Real Madrid ou pode jogar com um time de terrão. É fora de casa? Vai ter problema. O time dele tem problema. O time dele não tem uma postura tática mais forte, que é o que necessita, né? O Atlético jogar contra a equipe do interior, você tem que ter uma postura mais agressiva. Você tem que buscar fazer o resultado. Qual moral que o Atlético vai chegar neste mata-mata? Vai chegar motivado? Vai chegar arrebentando? Cara, tem que fazer muita coisa agora durante a semana para o Atlético melhorar. É evidente que o Lacerda ele está na corda bamba, é evidente que alguns jogadores também estão na corda bamba e de fato tem que dar uma sacudida. Alguma coisa precisa acontecer. E não adianta, Lacerda, ô lindão, não adianta, filho, toda coletiva você fala, eu conversei com o Adson, o Adson me chamou, o Adson isso, o Adson aquilo. Meu querido, é o seu que tá na reta, é você que tem que se virar. O Adson é um grande braço de apoio para o treinador, mas quem comanda o time é o treinador, quem faz o time jogar é o treinador. O Adson não vai se demitir, ele vai demitir. Se o seu time não jogar, ele vai te demitir. Então, dentro dessa situação de corda bamba, certamente, o Lacerda é o que está mais balançado. Se não ganhar nessa primeira partida, e eu analiso o seguinte, para mim tem que vencer e convencer, viu? Não é uma vitóriazinha apertada, 1-0 lá no final do jogo, não. Para mim tem que ser uma vitória extremamente convincente. Então, Lacerda, mais uma vez, fala muito e tem entregado pouco. Muito bem, Brasil. 2h07 da tarde agora. Aí com o empate de lá é lucro. O Matheus que louco. Danilo, pelo amor de Deus, o ouvinte atleticano que tá revoltado com você, com razão, moço. Você tá pintando a Becate, parece que é o Real Madrid, ué.
Eu falo pra você que é a mesma coisa que eu falei no bloco do Goiás. Respeito demais a sua opinião, mas é o Atlético. É o Atlético, é o segundo time que mais ganhou o Campeonato Goiano na história. Sim. Dos últimos 10 anos campeonatos goianos, você não acha últimos assim, 10 campeonatos goianos, ele ganhou 6. Esses últimos 2 jogos quem da que é a Becate na fila do pão, gente? Vou te lembrar, ela tava ganhando do Anápolis 2-0, cedeu empate. Não deu conta. Quanto a Cidinha, ela tava 3-1, cedeu empate. Então, assim, eu gosto da Becate. Pra mim, dos times que eu vi, ontem eu tive a oportunidade de ver a Jataiense, tinha visto pouco da Jataiense ainda, mas ontem deu pra ver bem. Eu vi o time da Becate, o time mais organizado. Só que nessas últimas 2 rodadas, ele deixou a desejar. A parte defensiva dele sofreu 5 gols em 2 jogos, deixou a desejar. E isso, pra mim, uma situação que pode favorecer o Atlético. Por mais que o Atlético não está bem, mas quando a gente pega elenco do Atlético, tem jogadores ainda para estrear, tem Bruno José, tem Leandro Vilela para estrear, tem um zagueiro paraguaio que chegou lá também, que me fugiu o nome agora. Então, assim, são jogadores que ainda tem para estrear. Então eu também coloco, por mais que chegou com a situação ruim, o Atlético, eu coloco o Atlético um pouco favorito aí nessa decisão. É o Atlético, gente. O Atlético é o Atlético, o Vila é o Vila, o Goiás é o Goiás. E a gente não tá falando aqui de super máquinas. São equipes do interior com dificuldades. Você falou há pouco aqui, a Becate não segurou a Aparecidense, não segurou o Anápolis em casa. Não é esse super time, gente. Um time que toma 3 gols da Aparecidense não é um super time, ok? E o time que toma 3 gols da Jataiense é um super time? E um time que ganha do Vila Nova na casa do Vila é um super time? Uai, mas peguei você nessa, né, Danilo? Não, peguei você. Um time que está ganhando da principal equipe do campeonato até 50 minutos do segundo tempo e toma um empate. É um time interessante, Danilo? Tá, e o time que vai no interior 2 vezes e perde obrigado, 2 vezes? Danilo, Foi pra Guaratuba e Jataí, tomou 5 gols em 2 Danilo, jogos. obrigado. Cuidado, a Becate Thiago. é a Becate. Tá o bom. Atlético é o Atlético. Em qualquer situação, o Atlético é favorito contra a Becate. Qualquer situação, inclusive nessa agora. Tem o segundo maior detentor de Inclusive nessa agora. Beleza, mas na hora de entrar em campo, meu amigo, eu não tô vendo nada. Quero ver mais. E a Becate você tá vendo, né? Tá, eu vi. 3 gols da Aparecidense. O time da Aparecidense fez 3 gols na Becate. Mas ele... É o super time da Becate. Não perdeu pra Goiatuba, não perdeu pra Jataiense, igual o Atlético perdeu. Perdeu pro Vila. Ué. O Atlético foi lá e ganhou do Vila. Então, se isso for parando... Perdeu pro Goiás. O Atlético foi lá e empatou com o Goiás. Então assim, meu filho, calma, segura. Segura, respira. Fabrício Fabriceira, Vila Nova não tem zagueiros. Um abraço aqui para Etevaldo Roque da Silva, tá ligado com a gente. Obrigado aí pela participação. Um abraço aqui também pro nosso Degmar Biju. Boa tarde, meu amigo Thiago, Tim Danilo Matheus, que Jeová Deus abençoe todos vocês. Um abraço pro Eldo Dias, obrigado, amém, viu, amigo? Olá, boa tarde, tinha assistido 2 jogos da Becate, a instabilidade do time é o emocional, são muito nervosos. Mas tomara que a Becate tire o Atlético, o Eldon Dias, sofredor do Goiás. Essa questão do emocional pesou no jogo contra o Vila, apesar que eu não teria expulsado os jogadores da Becate aquele dia. Para mim, o Osimar Moreira foi muito radical nas suas decisões. Mas realmente, essa questão do emocional da Becate tá claro. Um time que não tá conseguindo segurar resultado, que tá abre 2-0 do Anápolis, abre 3-1 da Aparecidense, poderia ter classificado. A Becate poderia decidir em casa. Porque tomou os gols da Aparecidense, que os 2 gols, estava 3-1, jogo bem controlado, ela vai e toma 2 gols da Aparecidense. Então essa é a questão do emocional da Becate também, não tá fácil não.